Boa noite, Senhor te abençoe, seja muito bem-vindo. Cremos que essa noite Deus já está fazendo algo tão precioso, tão maravilhoso. Como esse louvor foi bom, né? Podemos estar na companhia, desfrutando do Espírito Santo, da presença dEle, realmente derramando esses louvores, né? Essa adoração, através dos cânticos. Creio que o Senhor deseja comunicar algo ao nosso coração nessa noite de uma forma muito especial. Na semana passada nós iniciamos a palavra sobre Deus é bom. A gente começou a apresentar os valores da igreja, né? As coisas que norteiam a maneira como nós vivemos a palavra de Deus, o Evangelho, a nossa vida como igreja. E hoje nós vamos estar dando continuidade a esse tema. Eu sei que, como nós falamos na semana passada, alguns desafios em torno disso por conta de coisas que nós carregamos ao longo dos anos, né? E que Deus precisa transformar, nós precisamos dar acesso a Deus transformar. Mas antes de que a gente inicie a palavra, nós vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, estar agradecendo a Deus por toda a contribuição que vocês têm de casa, têm trazido à casa de Deus, têm podido nos ajudar nesse plantar, semear nesse ministério, mas também pedir a Deus que os abençoe, que continue prosperando em meio a essa fase, em meio a esse desafio que nós estamos vivendo ainda como sociedade. E nós estamos num culto online por causa de algumas precauções, mas também precisamos de sabedoria de Deus para saber quando retornar, o momento que nós percebermos que talvez não perfeito, porque isso pode levar bastante tempo, uma situação perfeita, mas uma situação confortável, no sentido que os membros estejam confortáveis nesse retorno. Então, peço que você esteja orando também por nós quanto a isso, para que Deus nos dê sabedoria na maneira de conduzir todas as coisas. Vamos estar orando então, agradecendo a Deus pela provisão do Senhor sobre as nossas casas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, não tem faltado nada às nossas casas. O Senhor tem agido com misericórdia, com graça, o Senhor tem provido cada uma das nossas necessidades, nós somos gratos a Ti. Pai, eu quero te agradecer por aqueles que têm semeado na sua casa, semeado nesse ministério, crendo que as coisas estão sendo plantadas, estabelecidas nesse lugar, tem um propósito de honrar e glorificar o Teu nome, de realmente de expandir o Teu reino, de expandir o Evangelho, de levarmos, Senhor, a Sua mensagem, a mensagem da cruz, da ressurreição, a mais corações, e também para que tenhamos um lugar onde sejamos edificados, um lugar onde tenhamos condição, Senhor, de desenvolver os ministérios, os chamados que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado, temos podido permanecer fiéis em todas as coisas, e a sua graça, pedimos que o Senhor continue abençoando, Senhor, a generosidade do coração dos seus filhos, aqueles que têm ofertado, aqueles que têm dizimado. Peço que isso seja ampliado, Senhor, essa capacidade, essa graça do Senhor nas suas casas, que assim eles vejam essa provisão abundante. Em oração, da mesma forma que eu oro pela minha casa. Pai, também queremos pedir sabedoria, pedir graça, para que tenhamos o discernimento, a sabedoria de como e quando retornar com uma forma mais segura possível, mas no momento que o Senhor deseja. Esse é o nosso desejo de retornar, de estarmos juntos, mas sabemos que existem outras situações, outras coisas que precisam ser vistas nesse contexto. Peço que o Senhor continue abençoando a nossa cidade, abençoando, trazendo, Senhor, a proteção, o livramento, a cura, a restauração completa sobre os enfermos, que aqueles que porventura forem acometidos com Covid, que sejam rapidamente restaurados. Nossa oração é liberando, Senhor, da cura, do poder do nome de Jesus sobre essas pessoas. Enquanto, Senhor, nós conscientemente procuramos preservar, especialmente aqueles
de grupos de risco, aqueles que possam estar mais suscetíveis a essa enfermidade. Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria como igreja, de fazer todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós começamos então na semana passada a falar sobre esse tema, que Deus é bom. Isso é um tema, mas não apenas um tema, mas é um valor que nós carregamos da maneira como nós nos relacionamos com Deus, conscientes que Deus é bom. Então, quando nós passamos pelos desafios da vida, nós tentamos trazer à memória, ao nosso pensamento, às nossas mentes, essa bondade de Deus. E esperamos que essa bondade de Deus se manifeste no meio dos desafios, das circunstâncias. Nós enxergamos a vida a partir de lentes. Nós interpretamos aquilo que acontece ao nosso redor baseados nos óculos, nas lentes com as quais colocamos para enxergar. Então, quando nós carregamos princípios, conceitos que afirmam que Deus é o autor do sofrimento, ou que Deus está envolvido em certas tragédias, situações difíceis que nós passamos, como sendo o autor ou provocador dessas coisas, nós também impedimos ou limitamos a capacidade da bondade dele se manifestar dentro dessas circunstâncias. Então é por isso que é necessário que tenhamos uma mente alinhada àquilo que é a vontade de Deus, que a palavra de Deus nos ensina, entendermos a função de cada coisa das Escrituras, para que tenhamos uma mente alinhada, equilibrada aos valores e princípios da palavra de Deus, para que possamos permitir que essa bondade de Deus se manifeste. Nós entendemos que ali em Romanos 12:2, quando Paulo fala sobre a mente renovada, ele diz que a mente renovada é um pré-requisito para a experiência. Então, muitos de nós, como crentes, às vezes estamos vivendo uma vida em Deus, cheio de desafios, cheio de problemas, cheio de circunstâncias, porque, na verdade, Deus nunca nos prometeu que nos livraria de tribulações, mas Ele sempre nos prometeu que, em meio às tribulações, nós seríamos mais do que vitoriosos. Então, a questão é, quando eu estou passando por um desafio, eu estou passando por um problema, eu preciso permitir que a provisão, que a solução de Deus, ela seja manifesta na minha realidade. E Paulo diz que essa experiência, ela está sendo afetada pela maneira como nós pensamos. Ele diz assim que primeiro, para que a gente não venha se conformar a esse século, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que então a gente experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então eu quero começar te dizendo nessa noite, que a experiência Deus é bom, depende do pensamento Deus é bom. A sua habilidade de perceber, de experimentar, de viver na bondade de Deus, depende da maneira como você enxerga Deus. Depende da maneira como você vê Deus é bom. Então, na semana passada, nós falávamos que existem certas coisas que definem o que é bondade. E se nós tivermos uma visão distorcida do que é bom, nós nunca saberemos distinguir aquilo que vem de Deus daquilo que não vem de Deus. Então a base de tudo começa ali. Mas nessa noite eu quero dar seguimento a esse tema, trazendo um pouco da revelação que há nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, da faceta de Deus, Novo Testamento da faceta de Deus. Porque se nós olharmos de uma forma superficial, Deus parece duas pessoas completamente diferentes. Parecem duas pessoas, às vezes, parecem até opostas. Mas nós entendemos que, na verdade, Deus é um só. Deus não mudou. O que mudou foi a revelação dele. Então precisamos entender
a função, o propósito do Antigo Testamento, entender por que certas coisas aconteciam num contexto e que, de repente, quando Jesus vem na Terra, ele inaugura uma nova aliança que parece ser expressa de uma forma completamente diferente. Então, nessa noite, nós vamos estar falando um pouco disso. É interessante dizer que precisa haver uma reconciliação do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Precisamos dizer que, embora no Antigo Testamento haja uma constante demonstração da bondade de Deus, ainda existem momentos em que você vê julgamentos, que você vê maldições, que você vê situações catastróficas que parecem ter a aprovação de Deus. E muitas pessoas, na verdade, elas não parecem ter dificuldade em conviver com esse conflito aparente. Mas, em geral, é difícil nós crermos numa teologia, aquilo que o homem percebe, discerne de Deus, quando essa teologia, ela viola aquilo que Jesus modela. E aquilo que Jesus também se levantou contra. E nesse contexto, nós precisamos iniciar dizendo que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Deus agiu no sentido de que essas palavras fossem registradas na Bíblia para o nosso benefício. Então, quando nós olhamos a Escritura, embora em alguns momentos existam situações de tensão, que aparentes conflitos, a realidade é que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Ou seja, na prática, é necessário que nós venhamos entender e perceber aquilo que Deus está fazendo através das Escrituras. Amados, eu não sei, está chovendo muito, não sei se vocês estão me ouvindo completamente bem ou direitinho. A gente vai tentar aumentar o volume aqui para melhorar essa experiência. Peço que vocês deem um feedback aí no chat em relação a essa mudança, essa melhora, e a gente vai seguindo. Com a graça de Deus. Amém. Então nós precisamos entender essa transição, né? Então, existem 4 aspectos do Antigo Testamento que nós precisamos entender. O primeiro aspecto é que o Antigo Testamento, ele nos foi dado, ele nos é apresentado com alguns propósitos, com alguns objetivos. O primeiro deles é que o Antigo Testamento ele revela a gravidade do pecado. O Antigo Testamento tem a função, tem o objetivo de revelar o quão grave e o quão mortal é o pecado. O segundo aspecto que é importante que a gente extraia no Antigo Testamento é que ele expõe a condição deplorável e incapaz da humanidade de se salvar. É impossível que nós tenhamos em nós capacidade de nos apresentar como pessoas justas diante de Deus. O Antigo Testamento, ele tem a função clara de revelar a necessidade que nós temos de um Salvador. E o Antigo Testamento, ele também, em toda a sua essência, ele nos aponta para a única solução das nossas vidas, a solução para os nossos pecados, que é a salvação em Cristo Jesus da nossa condição perdida. Então perceba que o primeiro ponto, a gravidade do pecado. O pecado, ele é tão grave quanto é mortal em todos os casos. O pecado afetou toda a criação de Deus. Então nós sabemos que a morte que nós enfrentamos hoje na terra, ela é devida ao pecado
que Adão teve o pecado da desobediência. Diz a palavra de Deus que onde o pecado aconteceu, ali entrou a morte. Pelo pecado veio a morte. Então é por isso que nós morremos. Morremos espiritualmente. É por isso que nós morremos fisicamente. Porque o design de Deus nunca foi esse. Mas por causa do pecado, houve a morte. E Deus, quando Ele lida conosco a respeito do pecado, a maneira como Deus lida conosco, como nós falamos na semana passada, a bondade de Deus nos traz ao arrependimento. Deus não faz nada, não traz convicção aos nossos corações para trazer vergonha sobre nós. Mas Deus, Ele age como um pai que precisa conduzir os seus filhos, ao lugar de vida. Sabendo que o pecado traz morte, porque o salário do pecado é a morte, Deus, Ele trabalha conosco, nos atrai, nos conduzindo para esse lugar de vida. E a maneira como Ele faz não é colocando vergonha pelas nossas falhas, mas é trazendo a convicção da nossa necessidade de um Salvador. E, amados, é bem importante que a gente entenda que esse é o ponto mais importante do Evangelho. É o reconhecimento da nossa incapacidade, das nossas limitações, da nossa condição pecaminosa. Nós precisamos entender o quão pecadores, antes de Cristo, nós somos. Nós precisamos entender isso, isso é necessário. Porque Jesus nos disse, em um determinado momento, Ele fez uma comparação entre um fariseu e uma mulher que derramava, as suas lágrimas aos pés de Jesus, por causa do perdão que foi concedido a ela. Então nós vemos que nesse episódio, Jesus faz uma certa comparação. Ele diz assim: filha, ele vira para aquele fariseu e diz, conta uma parábola sobre alguém que tinha uma dívida enorme e alguém com uma dívida pequena. E diz que o Senhor desses dois perdoou aquela dívida grande e também perdoou aquela dívida menor. E ele faz essa pergunta ao fariseu, ao mestre da lei. Ele diz assim: eu quero te fazer uma pergunta. Quem seria mais grato pelo perdão que recebeu? Aquele a quem foi perdoado muito, ou aquele a quem foi perdoado pouco? E aquele homem, ele diz que quem recebeu um maior perdão, ele seria mais grato, mais agradecido. E ele diz isso para ilustrar a diferença entre aquele homem que achava que ele tinha alguma coisa na vida dele que pudesse atrair o perdão, o favor de Deus. Enquanto aquela mulher, que era uma prostituta, ao chorar aos pés de Jesus, ele se achava melhor do que ela. Basicamente, ele se achava melhor do que ela. Então, a pergunta que eu te faço, e a pergunta que eu já me fiz muitas vezes, Jesus conclui essa parábola dizendo: aquele a quem foi muito perdoado, muito amou. E aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amou. Na verdade, Jesus estava nos ensinando algo. Ele estava nos ensinando que quando nós reconhecemos a nossa necessidade, a nossa condição pecaminosa, quando nós reconhecemos o quão fraco nós somos, a nossa incapacidade de ser justos diante dele, e nós recebemos o perdão dessas coisas, nós amamos mais. Porque quanto mais nós percebemos o quão desclassificados ou imerecedores da sua graça nós somos, maior a abertura dos nossos corações para amar a Deus por causa daquilo que Ele fez por nós. Então, quando nós falamos do Antigo Testamento, nós precisamos saber que o Antigo Testamento ele vem para revelar a gravidade do seu pecado. Ele vem para revelar o quão destituído você está da glória de Deus. Nós precisamos saber, reconhecer a nossa necessidade, porque só assim
nós temos condição de receber a provisão e a graça, a misericórdia, o perdão de Deus. E sermos gratos por isso. Nós sabemos que ali no jardim do Éden, Deus disse a Adão: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. E aí nós sabemos que Adão e Eva escolhem comer daquele fruto, desobedecendo a Deus. E é interessante que a morte não veio de imediato a Adão e Eva, mas a morte espiritual veio. A morte física não veio, mas a morte espiritual veio. Mais ainda é interessante saber que quando vem a lei de Deus no Antigo Testamento, a lei de Deus, ela cumpria uma função que era nada mais do que distinguir aquilo que é o bom, aquilo que é o certo, daquilo que é o mal, daquilo que é o errado. A lei de Deus foi dada dentro de uma aliança humana de Deus para com o homem, mas uma aliança limitada, porque não havia uma provisão perfeita ainda. Deus dá essa aliança e dá a lei como símbolo dessa aliança, para que nós tivéssemos condição de separar, de distinguir aquilo que é o certo daquilo que é o errado. O povo de Israel estava nesse contexto. E nada mais é, a lei nada mais é do que a distinção do certo e errado, e por isso o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Então, na verdade, quando Deus no jardim do Éden fala para Adão que se eles comessem aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam, é porque na sua condição de pecado, após pecado, desobedecer, a sua carne se tornou escrava, se tornou dominada pelos pecados. E por causa disso, agora, eu não tenho mais condição de obedecer à lei de Deus de forma perfeita. Então isso geraria morte à minha vida. Então quando a lei é dada ali no Monte Sinai, acontece morte. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8, no versículo 1 a 3. Ele diz assim: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, ela me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então perceba aqui o que Paulo está dizendo. Ele está fazendo uma comparação daqueles que estão debaixo da lei, que foi dada a Moisés, e da lei de Cristo, do Espírito e vida. Porque ele está dizendo assim: agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, ela me libertou da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho. Então o que Paulo está dizendo é que quando o povo de Israel recebeu a lei de Deus, que dizia: olha, se você fizer isso, isso está certo, mas se você fizer isso, isso está errado. Ele está dizendo que o simples fato de você ter o conhecimento daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, não significa que você vai ter condição de fazer aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. Por quê? Porque a sua carne, ela está enfraquecida. A sua carne não consegue obedecer a Deus como a lei exige. E por a lei exigir isso, e nós não conseguirmos dar isso para Deus, nós não conseguirmos nos justificar diante de Deus, Deus precisou enviar o seu Filho para fazer isso por nós. Para que agora, por aqueles que recebem pela fé, que creem nele, que creem em Jesus Cristo, recebam a provisão do perdão, recebam a provisão da graça e passem a viver não pela lei de Deus,
por aquela lei das escritas em tábuas de pedra, mas que passem a viver na lei de Deus escrita nos nossos corações e capacitada pelo Espírito. É interessante que lá em Êxodo 24:7, o povo diz isso. Depois que Moisés leu o livro da aliança, vamos ler. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, ou seja, Moisés está lendo o livro da aliança para o povo. E eles disseram: nós faremos fielmente tudo aquilo que o Senhor ordenou. Mas nós sabemos que essa promessa do homem, promessa do povo, ela não podia ser cumprida por aquilo que Paulo diz em Romanos 8. A carne enfraquecida pelo pecado, ela não consegue por si só obedecer fielmente a tudo aquilo que Deus ordenou. Então, por causa disso, nós vemos lá um pouco mais na frente, em Êxodo 32, Moisés, ao descer do monte com a lei, ele encontra a idolatria. E é algo que é interessante, quero que você preste atenção nisso. Quando a lei foi dada, naquele dia, naquele momento, cerca de 3.000 homens morreram no deserto. Cerca de 3.000 homens faleceram no deserto por causa do seu pecado. Antes havia tido uma declaração do povo dizendo: tudo que Deus ordenou, nós faremos. Mas alguns capítulos na frente, nós vemos que o povo se desviou dos seus caminhos. E por causa disso houve morte. Porque eles não conseguiram cumprir a lei, não cumpriram aquilo que Deus havia ordenado. Mas da mesma forma que isso é importante, é drástico, nós vemos que no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo foi derramado, o dia que claramente foi inaugurada uma nova aliança pelo Espírito de Deus, cerca de 3.000 homens são salvos. Existe uma clara distinção da ação que vem de Deus para a ação que vem do homem. Então, uma escolha de Adão, de Eva, as suas consequências passaram a todos os homens. E embora todos nós soframos a consequência dessas escolhas, nenhum de nós é inocente delas, porque todos nós um dia fizemos a mesma coisa que Adão e Eva. Nós também pecamos. Então não há homem que possa se justificar diante de Deus. Por isso que as Escrituras dizem que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos destituídos estão da glória de Deus. A desobediência de Adão criou uma demanda para que houvesse uma definição daquilo que é bom e daquilo que é mal. E a lei, o Antigo Testamento, se você ler todo o Velho Testamento, você vai perceber que é uma ilustração, vez após vez, de como o pecado ele contamina tudo aquilo que ele toca. De como o pecado ele consegue infeccionar a gravidade do pecado, de como o pecado distorce, destrói, afeta a imagem que Deus fez para o homem. A nossa imagem e semelhança a Deus. Isso foi totalmente distorcido. Nós vemos, por exemplo, que aquilo no Antigo Testamento, aquilo que é impuro, contamina aquilo que é puro. Nós vemos, por exemplo, se um homem tocasse num leproso, ele estava automaticamente impuro. Então havia todo um cerimonial, todo um ritual, para que esse homem que tocou o leproso, que agora estava contaminado, fosse limpo novamente, fosse puro novamente. Nós vemos, por exemplo, que quando Deus institui esse ritual, Ele diz que aqueles sacrifícios, aqueles animais que eram sacrificados, eles não poderiam ter nenhuma mácula, eles não poderiam carregar nenhum defeito, precisavam ser espécies puras. Isso é uma simbologia de como o Cordeiro de Deus, sem pecado, Jesus Cristo, viria ao mundo e a sua vida nos daria o perdão definitivamente. Então, quando ele vê uma pessoa com enfermidade, ele considera impureza.
Porque esse não foi o design de Deus. Porque isso veio através do pecado. A morte entrou através do pecado. Então toda essa gravidade que foi revelada no Antigo Testamento demandava justiça. Demandava que alguma coisa fosse feita para remediar a gravidade desse pecado. E é por isso que os sacrifícios eram feitos. É por isso que o pecado não podia ser tolerado. É por isso que havia morte constantemente. Os inimigos eram tratados como aqueles que faziam o povo se desviar. Por exemplo, o povo de Israel não podia tomar mulheres de outros povos, porque a sua idolatria de outros deuses fariam com que o povo de Israel se desviasse dos seus caminhos. Isso está, por exemplo, no livro de Esdras. Em vários outros livros do Antigo Testamento, mostrando que havia necessidade no povo ser completamente isolado, longe do pecado. Mas ainda assim o povo não podia fazer, por causa da sua desobediência, que havia tornado a sua carne fraca. Então nós precisamos entender que o Antigo Testamento, ela revela essa gravidade, revela como uma humanidade não consegue por si só não pecar mais. Disciplina não funciona. Autodeterminação não funciona. Autoajuda não funciona. O pecado nos coloca numa condição impossível, a não ser que um Salvador venha a nós. Então o Antigo Testamento, amados, ele revela como nós estamos mortos nas nossas transgressões. Vamos ler o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, verso 22 a 27. Gálatas 3, 22 a 27, diz assim: mas a Escritura, ou seja, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, encerrou tudo debaixo de pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada a nós que cremos. Antes que viesse a essa fé, nós estávamos debaixo da custódia da lei. Nela estávamos encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, o nosso mestre, até Cristo, para que fôssemos justificados, não pela lei, mas pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, nós já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo também se revestiram. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que essa lei se tornou um guardião seu, da sua vida. Ele está dizendo que nós fomos colocados debaixo dessa condição durante um tempo, por causa do pecado, até que essas coisas revelassem plenamente a sua gravidade, o pecado se revelasse tão grave como se foi revelado. Para quê? Para que nós viéssemos então chegar àquele que tem a solução do pecado, Jesus Cristo. Amados, quantas vezes na minha caminhada com Deus, eu não sei se você já se sentiu assim, mas enquanto eu não entendia a função da lei, ela se tornava e continuava atuando como um tutor na minha vida. Porque a lei define aquilo que é o certo e o que é errado. Então, quando eu vivia a minha vida baseado nas obras da lei, eu continuava me vendo completamente incapaz de guardá-la perfeitamente. Então, durante um tempo, eu até consegui obedecer a palavra de Deus, fazer de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos pede. Mas, de repente, em algum momento eu falhava. E quando eu falhava, o sentimento que eu tinha era de que eu estava retornando à estaca zero. Eu não sei se você já teve essa sensação, esse sentimento, de voltar à estaca zero no seu relacionamento com Deus, porque você se baseia, na verdade, naquilo que você faz e não naquilo que Jesus fez.
Nosso desafio, amados, é entender que a lei ela tem um propósito, que é apontar a nossa necessidade de um Salvador. Mas se a lei não te levar ao Salvador e das obras dele você depender, ela vai continuar atuando, tendo uma função que você não tem condição de carregar. Você vai continuar vivendo como aqueles homens e mulheres no Antigo Testamento, incapaz de se relacionar com Deus perfeitamente, porque em você não há nada de bom, porque você não carrega capacidade de ser justo. Quando nós nos relacionamos com Deus baseados naquilo que nós podemos fazer, a provisão de graça ela não pode se manifestar na sua vida. Quando você se relaciona com Deus pelo seu mérito, pela sua capacidade em obedecer, a bondade de Deus, ela não pode se manifestar. Você quer saber por quê? Porque diz a palavra de Deus que aquele que erra uma só vírgula da lei, ele é culpado de pecar a lei inteira. Então o que isso significa? Se você vive debaixo da lei, o que isso vai afetar a sua vida? Ah, Tiago, eu não mato, nunca matei ninguém, eu nunca desonrei meus pais, assim como aquele jovem rico, eu cumpri esses mandamentos a minha vida toda. Mas ainda assim, um errinho, uma simples vírgula da lei, se ela não for guardada, ela te torna culpado de pecar por toda a lei. Ela te coloca na mesma situação, na mesma condição que aquele que matou, que aquele que adulterou, que aquele que mentiu, que aquele que roubou. Então isso faz com que todos nós sejamos colocados debaixo de uma situação impossível. Então se você vai para Deus, se relaciona com Ele como alguém que está culpado, como alguém que carrega culpa, que alguém que carrega condenação, você não pode ser ouvido. Você não pode desfrutar aquilo que Deus deseja para você. Mas se você vem debaixo do sangue de Jesus, se você vem debaixo da nova aliança, de alguém que assumiu o seu lugar na cruz do Calvário, então nesse momento, você chega debaixo de Deus, diante de Deus, como Romanos 8 diz, agora já não há mais condenação para aqueles que Cristo estão, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amados, você se relacionar com Deus de forma inculpável, somente pela provisão da misericórdia da obra de Cristo na cruz. E quando nós comparecemos diante de Deus, justificados, perdoados, limpos, restaurados, fortalecidos, nós temos confiança que Ele também ouve as nossas orações. Nós temos confiança que a bondade de Deus pode se manifestar. A lei de Deus, ela carregava alguns aspectos. Ela carregava, se você obedecer, você vai colher essas bênçãos. Se você desobedecer, você vai colher essas maldições. Mas então no Novo Testamento Jesus diz, eu sou maldição no lugar de vocês. Eu te ofereço o perdão que foi dado a mim. A minha justiça, por ter sido perfeito, sem pecado, eu dou a você. E agora, você diante de Deus, em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, você recebeu essa justiça. Por isso que a palavra também diz que quando você entrar no trono da graça, que você deve entrar com confiança para receber o auxílio, o socorro no momento oportuno. Como que você entra diante de Deus com confiança? Não pode ser por causa das suas obras, mas é por causa da obra de Cristo. Então você pode entrar diante do trono da graça. E o Senhor estará ali para te justificar, para te perdoar,
para te restaurar, para te renovar, para te levar ao lugar que você deseja, que você precisa ir. Então, na minha vida, Deus me libertou da minha autojustiça. Muitas vezes eu me media baseado em quão bom eu podia ser, em quão justo eu podia ser, para chegar finalmente em algum momento, falhar e perceber que a minha justiça não era tão justa assim. Que a minha justiça diante de Deus eram simplesmente como trapos de imundícia que não servem para nada. Então eu fui liberto de uma vida debaixo da lei. Porque agora, na nova aliança, eu recebo a provisão da graça. Eu sou capacitado a andar da forma como Deus deseja. Não pela minha força, mas pela graça, porque a graça é aquilo que te habilita a fazer isso. Então, quando você olha para o Antigo Testamento e você vê os rituais, as festas, os sacrifícios, as mobílias, os utensílios do tabernáculo, tudo aquilo apontava para aquilo que Jesus poderia realizar perfeitamente. É o que muitas vezes nós chamamos de tipos e sombras. Jesus satisfez o apetite da lei. Isso você precisa entender. Jesus cumpriu um papel que eu e você não poderíamos cumprir. Ele é o cumprimento perfeito das exigências da lei. A solução, amados. Romanos 14:17 diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, é paz e é alegria. Quando você recebe a justiça de Cristo sobre a sua vida, você recebeu a justiça de Cristo, agora você pode então entrar num lugar de paz. Você pode se relacionar com Deus agora. Você sabe que Deus te recebe, que Deus reconciliou consigo o mundo. E se você pode ter paz com o seu relacionamento com Deus, você pode entrar num lugar de alegria, porque já não há mais condenação. Já não há mais condenação para você. Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas, elas profetizaram até João Batista. Mas desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. Jesus disse assim: a lei e os profetas, elas profetizavam até os dias de João. Mas a partir de hoje, uma boa notícia eu estou trazendo. Aleluia! Uma boa notícia. Uma boa notícia. A lei e os profetas cumpriram seu papel, porque eles profetizaram até os dias de João. Mas agora, Jesus entrou. Agora a boa notícia está sendo anunciada. Mudou, a aliança foi transformada, a aliança foi renovada, a aliança foi substituída. Efésios 1, 9 e 10 diz que Deus, Ele revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o propósito que Ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Perceba que toda a lei, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento tinha uma função. Tinha a função de nos levar à necessidade que nós temos. Nós estamos destituídos de justiça e que precisávamos de um Salvador. Todas as coisas que acontecem no Antigo Testamento têm a função de te levar a Jesus. Então o objetivo, o alvo é levar a Jesus. Se quando você lê o Antigo Testamento, você não é levado a Jesus, você está perdendo o propósito do Antigo Testamento. O propósito da antiga aliança.
Deus, o propósito, o design dele no Antigo Testamento, ainda no Jardim do Éden, era de um relacionamento perfeito com os seus filhos, perfeito com a sua criação. Mas o homem escolhe a morte. O homem escolhe a morte. Como nós temos falado, o problema nunca está do lado de Deus. O homem escolheu a morte, porque Deus havia dito: se vocês comerem dessa árvore, certamente morrerão. Certamente morrerão. E por causa do pecado, houve a necessidade de justiça. Mas como o homem não é capaz de dar essa justiça, de cumprir, de ser justo, Deus envia o próprio Filho dele para morrer no meu lugar. Deus envia o seu próprio Filho para morrer no seu lugar. Só assim o apetite da lei, a justiça poderia ser cumprida. Então, de que forma, amados, nós devemos usar o Antigo Testamento, sabendo que agora estamos debaixo de uma nova aliança, que Jesus cumpriu perfeitamente? Quero que você leia comigo Romanos 15:4. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado, ou seja, tudo aquilo que havia sido falado antes, que aconteceu antes, todas essas coisas foram escritas para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amados, o propósito de nós estudarmos o Antigo Testamento, a palavra de Deus, é de receber encorajamento. E um encorajamento que vai resultar num grande ânimo. E que dessa forma nós consigamos manter a nossa esperança. As dúvidas que são levantadas no Antigo Testamento são respondidas em Jesus. Eu gosto muito dessa frase do Bill, ele diz assim: o Antigo Testamento são as perguntas, mas Jesus Cristo é a resposta. Porque o propósito de Deus, em todo o tempo, era apontar para Jesus. Jesus, quando veio, e ele estava repreendendo os mestres da lei, ele disse assim: as Escrituras, elas testificam a respeito de mim, mas hoje eu estou aqui e vocês não me reconhecem. Aqueles estudiosos da lei, eles olhavam, estudavam noite após dia e noite, dia e noite, o Antigo Testamento. Jesus diz que o Antigo Testamento apontava para ele, mas ainda assim, ele estava ali e eles não o reconheceram. Eles ainda não o reconheceram. Amados, o grande desafio que nós temos é que quando nós estudamos as Escrituras, se ela não te levar a Cristo, você já errou o propósito. Quando você lê o Antigo Testamento, se isso não te conduzir para a resposta de Jesus Cristo, você já errou o alvo. Se você, após todo esse estudo, não culminar na pessoa de Jesus, que é a perfeita expressão exata de Deus, você já perdeu o alvo. Porque se você lê o Antigo Testamento, e isso não gera o aprendizado, e não produz o bom ânimo, que mantém a sua esperança, como Romanos 15:4 diz, as suas lentes, elas não foram colocadas da maneira certa. Quando eu leio o Antigo Testamento, e eu vejo coisas que parecem incoerentes, que parecem não se alinhar com Jesus Cristo, eu preciso olhar para aquilo que elas apontam. Elas eram o tutor, o mestre que guardava
a todo o povo, até que viesse o tempo da dispensação, o tempo de Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio ao mundo. E a partir desse momento, eu preciso entender qual é a resposta. É muito importante, queridos, que nós venhamos a entender, quando lemos as Escrituras, as coisas que foram terminadas na cruz. Por exemplo, você não sacrifica mais animais. Por quê? Porque isso foi terminado na cruz. Então existem algumas coisas que terminaram na cruz, existem algumas coisas que foram transformadas na cruz, e existem algumas coisas que não foram modificadas através da cruz. Quando você lê todo o Antigo Testamento, você lê, por exemplo, que a mulher, se estivesse menstruada, ela estaria impura. Isso passa pela cruz, termina na cruz, é transformado pela cruz? Ou ela não é modificada na cruz? Dizia que você não podia comer alguns frutos do mar. Isso terminou na cruz? Isso foi transformado pela cruz? Ou isso não foi modificado pela cruz? O estudo das Escrituras precisam hoje, como nós, como povo de Deus, a igreja de Cristo, nós precisamos aprender aquilo que passou pela cruz, sem modificação, aquilo que foi transformado pela cruz e aquilo que terminou na cruz. Naturalmente que nós não vamos conseguir pregar sobre isso hoje, obviamente. Nós estamos preparando um curso sobre interpretação bíblica. Em algum tempo nós estaremos trazendo isso para a igreja. Eu aconselho muito que você participe. Porque é necessário entender o propósito das Escrituras. Por que tantas regras, por que tantos rituais foram dados ao povo de Israel? E o que isso significa para nós hoje? Você precisa entender isso. Para que você viva a sua vida na liberdade que Cristo te trouxe. Sabendo aquilo que se aplica hoje e aquilo que não se aplica mais hoje. O Antigo Testamento é parte de uma história. E é essa parte de uma história que se completa no Novo e que se finaliza na volta de Jesus. É uma linda história, uma história que se completa. Quando você lê um livro, você não lê apenas os primeiros capítulos, você lê todo o livro até a sua conclusão. E o que eu percebo é que muitos de nós criamos teologias, criamos ideias sobre Deus por causa da nossa visão limitada de alguns eventos isolados das Escrituras. É aquilo que muitas vezes nós falamos, que textos sem contexto vira pretextos. Existem situações na Bíblia que nós não podemos adotar para nós sem a devida interpretação. Por exemplo, uma das coisas que nós sabemos na palavra de Deus, que era uma prática do Antigo Testamento e que não é uma prática no Novo, era a circuncisão dos meninos. Então essa circuncisão, que era uma prática do povo de Israel, no Novo Testamento, essa prática não é carregada. Porque aquilo ali, Paulo diz que agora se tornou uma circuncisão no coração. Não uma marca externa, mas uma marca interna. Então você percebe que houve uma transformação daquilo ali. Então nós precisamos entender essas transformações, essas modificações que acontecem na palavra de Deus. Nós vemos um outro exemplo disso, que ainda sobre a circuncisão, que Paulo, em determinado momento, ele adverte os judeus, os gentios que estavam se convertendo, dizendo que se eles se circuncidassem,
Então, de nada mais valeria a graça para eles. Que eles estariam voltando a uma prática da lei que não os justifica diante de Deus. Então, Paulo faz uma advertência a um povo, a uma igreja, no Novo Testamento, dizendo, olha, se você se circuncidar para se justificar diante de Deus, então esse sacrifício de Jesus já não valeu nada para você. Porém, Paulo também vai a Timóteo, num determinado momento, e circuncida Timóteo, antes de ir se encontrar numa outra igreja. Então nós lemos essas coisas que parecem contraditórias. Como que Paulo pode dizer a uma igreja para não fazer, porque senão de nada mais valeria o próprio sacrifício de Jesus para ele, e ao mesmo tempo pega o filho na fé, Timóteo, e circuncida Timóteo. Então existem essas verdades em tensão nas Escrituras que nós precisamos aprender a lidar, que nós precisamos aprender a interpretar. Contexto, interpretação bíblica. Amados, nós precisamos ser uma igreja que entende aquilo que prega. Nós precisamos entender que existe uma transição de aliança, que existem coisas que foram alteradas. Como que nós lidamos na prática, no dia a dia, se nós não estamos capacitados, equipados para estudar as Escrituras? Se nós nunca vamos fundo, nos contentamos apenas com textos isolados e não conseguimos aplicar essas coisas dentro de um contexto maior. A Bíblia é um livro que tem um começo, que tem um meio, que tem um fim. E nós precisamos amá-la dessa forma. Buscar aprender a estudá-la. Porque isso trará vida para nós. Então nós vemos que o Antigo Testamento, ele embora não revelasse plenamente a bondade de Deus, porque ela só foi revelada plenamente em Cristo Jesus, ela tem essa função de mostrar quão severo e quão grave é o pecado, quão mortais são as consequências do pecado, para que você então finalmente se volte para Deus, volte para Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor, e passe a viver em gratidão pela graça que te foi dada. Todas as coisas precisam nos conduzir ao centro das Escrituras, Jesus Cristo. Jesus é a perfeita teologia. Jesus é a teologia que é perfeita. As dúvidas que nós temos precisam ser respondidas em Jesus. Amados, quero que você entenda que nós estamos lançando um fundamento da bondade de Deus, para que você se relacione com Deus, baseados na sua bondade, baseados no seu amor. Quando Deus ele nos disciplina como a filhos. Ele te treina, ele te chama para perto e vai trabalhar com você. Diz a palavra, quando Jesus com seus discípulos, que Jesus ia falando durante aqueles anos a sua palavra aos seus discípulos, vez após vez, até que chega um determinado momento que ele diz, vós já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. E é isso que Deus faz conosco. Quando existem coisas, áreas do nosso caráter, do nosso coração que precisam de ajuste, Ele libera a sua palavra sobre nós. Ele nos treina, Ele traz convicção, mas Deus não traz sobre nós vergonha. Deus não traz sobre nós condenação. Deus traz sobre nós aceitação. Ele nos aceita, Ele nos restaura, Ele nos coloca de pé e agora Ele nos ensina a andar como Ele deseja. Deus é bom, a sua bondade nos atrai ao arrependimento. Deus nos atrai ao arrependimento. Por isso, enquanto nós estivermos lançando esses fundamentos, amados, eu quero que você procure inserir a sua vida, o seu contexto, como Jesus faria se estivesse no seu lugar. Nós temos lido Lucas, já vamos transicionar de livro,
de Evangelho, nas nossas devocionais. Eu quero que você, enquanto lê essas histórias dos Evangelhos, que você se coloque do lado de Cristo, que você se coloque do lado de Jesus, que você veja Jesus na sua realidade, assim como Ele foi e assim como Ele é. Porque diz, como nós dissemos, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será, eternamente, o mesmo. Quero que você feche seus olhos, vamos orar. Agradecer a Deus pela palavra. Pai, nós te louvamos nessa noite, por todos aqueles que estão em casa, por aqueles que ouviram a tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo bom, não importa as circunstâncias. Pai, minha oração nessa noite é que seus filhos tenham a capacidade de reconciliar as Escrituras, daquilo que leram no Antigo Testamento, com a revelação perfeita da sua bondade em Cristo Jesus no Novo Testamento. Que se eles possam entender que existe algo apontando para uma realidade perfeita em Cristo Jesus. Pai, eu oro, Senhor, para que conceitos errados, para que mentiras sejam desfeitas. Aquelas que olham para Ti como alguém que está longe, aquelas que olham para Ti como alguém que está bravo. Sabe, Pai, mentiras, conceitos, fortalezas, que em meio a falhas, em meio a dificuldades, em meio a circunstâncias, olham para Ti como um Deus ausente, a um Deus que não está interessado nos mínimos detalhes, que olham para Ti como um Deus que não deseja o nosso bem, um Deus que raramente está de bom humor, um Deus que raramente deseja fazer algo de bom para os seus filhos. Pai, eu oro, Senhor, para que sejam destruídas essas mentiras e que seus filhos possam começar a visualizar na sua realidade, no seu dia a dia, um Deus bom que está de bom humor. Como diz a palavra, que o Senhor ungiu a Jesus com óleo de alegria, mais do que todos os seus companheiros. Senhor, nos ajuda nesses dias a Te olhar como um Deus sorridente, com um Deus alegre, com um Deus que celebra, com um Deus que festeja conosco o dom da vida. Um Deus que está nos conduzindo para um lugar de vida, um lugar de plenitude, um lugar de alegria, de paz. Não um Deus que está o tempo todo apontando falhas, querendo condenar, querendo mostrar o quão deficiente nós somos. Pai, isso não é a verdade do Teu Evangelho. O Evangelho é chamado de boa notícia. Senhor, eu quero que Seus filhos passem a se relacionar com Deus, contigo, sabendo da boa notícia que eles receberam. Já não há mais condenação em Cristo Jesus para aqueles que em Cristo estão. Porque o Espírito da lei, da vida, Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Pai, muito obrigado, porque fomos livres, somos feitos livres. E onde há liberdade, ali o Senhor sim está. Nós Te agradecemos, Pai, nessa noite, Te agradecemos por esse culto, Te agradecemos por cada etapa dessa palavra, dessa reunião, pela Sua provisão de amor por nós. Pai, eu oro para que a Sua bondade se manifeste sobre a vida, sobre a casa de cada um. E que nesse ano Seus filhos experimentem Deus é bom, de uma maneira profunda, de uma maneira tão intensa, como nunca antes experimentaram. Pai, eu quero abençoá-los, em nome de Jesus, declarar uma semana abençoada, uma semana de paz, de alegria, que vocês experimentem, cresçam no Senhor, no amor do Pai, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, queridos. Tenha uma ótima semana. Amém.